Olá, Deus abençoe a sua vida, muito bom estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com você. Você já pensou fazer uma viagem? Todos nós gostamos, né, de viajar, de passear, mas você já pensou sair de férias sem um objetivo muito definido, sem fazer nenhum tipo de planejamento, aonde você quer chegar? Em que local você vai ficar, sem reservar um hotel, sem traçar um roteiro. Você já imaginou como seria isso? Se você quiser viver uma aventura, sim, ok, pode ser uma boa ideia. Mas talvez você vá viver mais frustrações do que aventuras, não é? Se você não estiver preparado para viver essas frustrações, é necessário se planejar, né? Você precisa olhar no mapa, você precisa seguir o GPS que vai te indicar a melhor rota e fazer antecipadamente as suas reservas, porque do contrário você vai perder tempo e pode ser que vai voltar para casa chateado. É assim também na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter definidos objetivos claros para a nossa vida, né? Como nós esperamos chegar no melhor que Deus tem para nós? Como é que você vai chegar a isso se nunca você estabelecer objetivos e definir, né, estratégias de viagem na sua vida espiritual? Você pode estar à deriva, boiando entre uma experiência e outra, né? Sem nenhuma consistência, sem nenhuma coerência naquilo que você está, da forma como você está caminhando, né? Vivemos muitas vezes altos e baixos, oscilações entre motivação e desmotivação, conforme as circunstâncias vão nos conduzindo. Essa com certeza não é a vida abundante que Deus deseja para nós. Nós vamos estudar hoje aqui um texto de Paulo e vamos aprender com ele como Paulo enxergava e planejava a sua vida. Ele nos deixou aqui um grande exemplo, né, de como nós podemos traçar o nosso plano de vida de acordo com a vontade de Deus. Está lá em Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 8 até o 14. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós observamos aqui é que Paulo tinha prioridades bem estabelecidas. Nós sabemos que os valores de Paulo já tinham sido mudados quando ele teve a sua conversão, o seu encontro pessoal com Cristo, lá no caminho de Damasco. E a sua prioridade passou a ser Cristo e somente Cristo. Lá no verso 8 ele diz isso: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essas perdas a que Paulo se refere, ele está se referindo à sua linhagem, né?
ao seu orgulho perante homens, como conhecedor da lei que ele era, né? Ele era também um perseguidor da igreja, um homem intenso, que tinha prestígio, que tinha respeito diante das autoridades lá do seu tempo. E lá em Filipenses 3, também um pouquinho antes, ele diz assim no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. A nossa vida cristã, ela não está separada de todos os outros aspectos da nossa vida, né? Paulo continuou fazendo algumas coisas, ele se tornou depois um fazedor de tendas, né? Ele fazia ainda algumas coisas e trouxe, né, toda a sua bagagem de conhecimento. Mas uma coisa importante, nós devemos ser cristãos em todas as áreas da nossa vida, né? Esses dias até no congresso que tivemos agora no final de semana, ouvimos uma palavra do pastor Cláudio Ebert sobre isso, né? Então, como começa o nosso dia, né? Todas as nossas atividades devem indicar que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus. Então, todas as áreas da sua vida devem ter objetivos que vão se alinhar com a sua vida espiritual. Seja no trabalho, seja nos seus estudos, seja na família, no lazer, né? Em todas as áreas nós precisamos ter direções claras que vão convergir a esse mesmo objetivo, que é a glória de Deus e a vida eterna com Cristo. Então assim era com Paulo, né? Aquela questão toda de posição, aquele confiar na carne, aquilo que os homens buscam, né? Por orgulho, por querer ser melhores uns do que os outros, isso Paulo desprezou, ele considerou como perda, né? Porque ele sabia que aquilo que ele estava ganhando era muito maior. Então toda a sua vida passou a convergir em um só objetivo. Paulo também tinha alvos bem definidos. Isso determinava toda a sua conduta, a forma como ele conduzia a sua vida, né? O uso do seu tempo, o uso dos seus recursos. Ele nunca ficou perdido no meio do caminho. É assim quando nós temos alvos bem definidos. Nós sabemos, nós conseguimos traçar o melhor planejamento quando os nossos alvos são bem definidos. Lá no verso 10 ele diz assim, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O objetivo principal de Paulo era ser parecido com Cristo na sua vida aqui, para poder estar com ele também lá na ressurreição, né? Algumas pessoas têm medo de estabelecer objetivos na área espiritual porque tem medo de mudanças, tem medo que isso vá mudar os valores da sua vida, né? Mas pense que aquilo que tem a ver com o reino de Deus tem um valor muito maior, né? Vai nos conduzir para um objetivo final que é muito mais importante, que tem um valor eterno. Nós não precisamos ter medo dessas perdas ou desses reajustes na nossa vida, né? E precisamos sim mudar os nossos valores, mudar as nossas prioridades, para que elas possam estar em linha com a vontade de Deus. E Paulo tinha também consciência do percurso que era necessário a ele percorrer.
né? Então nós pensamos num objetivo, mas até alcançarmos esse objetivo, nós temos etapas, nós temos um traçado, né? Um dia após o outro que vai sendo vivido, alcançando e cada vez chegando mais perto desse objetivo. É assim numa viagem, né? Você tem milhas a percorrer e você vai estabelecendo dentro do seu objetivo quantas milhas, né, você vai percorrer por dia ou em cada jornada que você se determinar. Lá no verso 13 e 14 ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Raramente Deus vai nos dar um objetivo, um alvo que não vai envolver ou exigir um crescimento da nossa parte. São oportunidades, na verdade, que Deus nos dá para nos desenvolvermos, para crescermos, para sermos aperfeiçoados nele, né? Mas muitas pessoas querem chegar logo ao prêmio, querem ter o objetivo alcançado sem percorrer o caminho, que muitas vezes é difícil. Nós encontramos barreiras às vezes no meio do caminho. Precisamos reorganizar a rota, né? Quando surge um imprevisto, mas tudo isso vai nos fazendo chegar mais perto do nosso objetivo. Muitas pessoas não têm paciência de aprender, de ser discipulados. Nós vivemos um mundo hoje muito imediatista, né? As pessoas querem resultados muito rápidos, elas querem já acabando de se converter, de estar na igreja, já liderar, já estar à frente, não tem paciência de aprender com exemplos das pessoas mais velhas, de aprender com os próprios erros e simplesmente acham que já sabem de tudo. Não é assim na vida cristã. Mesmo Paulo, né, depois de toda a experiência que ele já tinha, ele ainda parou, né, para aprender, né, ele se dedicava a isso. Então, achar que a gente já sabe tudo, achar que estamos preparados é uma armadilha, na verdade, para o fracasso, né? Para desistir, para viver frustrados na vida cristã. E muita gente vive assim, né? Se você não está caminhando com o Senhor, progredindo no seu caminhar com o Senhor, então você pode estar escorregando para trás. E isso também é perigoso. Deus não deseja nos ver para trás. O melhor de Deus sempre está à frente, adiante, né? Deus tem promessas, então sempre há algo mais, nunca para trás, né? E mesmo Paulo, ele era pressionado a prosseguir. É o que ele chama aqui do seu prêmio, né? No verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jamais Paulo voltou para trás, mesmo enfrentando situações que na sua época ali foram extremamente difíceis, as prisões que Paulo sofreu, os açoites, as perseguições, ele foi realmente ao extremo por causa de Cristo, por amor a Cristo. E como Paulo, nós precisamos progredir continuamente, perguntando a Deus sempre onde Ele quer que nós estejamos. E então dirigindo a nossa vida para esse fim. Onde Deus quer que você esteja. Não onde está mais confortável para você. Nós temos essa tendência, sim, né, de buscar aquela nossa zona de conforto, né? Principalmente nesses últimos tempos aqui, que todo mundo deu uma parada, né? Mas há tendência de buscar essa zona de conforto e aí muitas vezes ficamos estagnados na nossa vida espiritual, no nosso progresso em direção ao nosso alvo. Então, prosseguir sempre com consistência, seguindo aí o GPS de Deus, né? Aquela sensibilidade de que Deus nos dá
que Deus nos dá, de que estamos na melhor rota possível, naquilo que Ele determinou para nós, né? E isso não quer dizer um caminho fácil, né? A melhor rota é estar debaixo da vontade de Deus, e ainda que tenha acidentes no percurso, mas Ele estará nos conduzindo em segurança, né? E com certeza chegaremos bem. Esse é o principal objetivo, é completar a carreira, né? É guardar a fé, como diz Paulo mesmo num outro texto. Então, fique firme, não desvie da rota. Faça convergir todas as áreas da sua vida para um só propósito, para um só objetivo. Você vai ver que o resultado vai valer a pena, né? O prêmio aí que nós temos nos aguardando compensará todo o esforço, toda a luta, e esse prêmio será eterno, né? Como Paulo é a ressurreição ali com Jesus, é o estar eternamente, né? Morando com o Senhor, né? Na presença dele. Não há nada melhor do que conseguir completar essa jornada e alcançar esse prêmio. Então fique firme, pense aí se você tem de fato traçado objetivos claros na sua vida cristã e que se todas as suas áreas estão convergindo para isso. Amém? Vamos orar por isso. Senhor Deus querido, nós te bendizemos por mais um dia, Senhor, que podemos viver na tua presença. Ó Pai, acordar, estarmos vivos é um privilégio que o Senhor nos dá. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas que nós vivemos, elas estão debaixo de um propósito maior, estão debaixo de algo que o Senhor já traçou e já planejou para nós. Ó Deus, nós desejamos, Senhor, no nosso coração, de verdade, cumprir esses propósitos. Que o objetivo da nossa vida, Pai, que os nossos sonhos, que os nossos desejos, eles estejam em linha, alinhados, Senhor, com aquilo que o Senhor deseja, com propósitos que são muito maiores até do que podemos enxergar. Ó Deus, fala ao nosso coração, Senhor, quando nos desviamos, quando pensamos em desistir, quando não queremos enxergar essa rota que o Senhor planejou. E nos alinha, Senhor, nos traz de volta ao caminho cada vez que nós sairmos dele, Senhor. Que o nosso coração esteja inteiro, voltado para servir ao Senhor, como foi com Paulo, ó Deus, que nenhuma área da nossa vida fique de fora dos teus propósitos, ó Pai. Que nós possamos chegar juntos ali ao objetivo final, ao nosso alvo, Senhor, que tem a ver com a tua presença, que tem a ver com algo que vamos desfrutar eternamente contigo, Senhor, que tem a ver com a nossa salvação e com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. É a ti, Senhor, que nós servimos e queremos estar com o nosso coração inteiro voltado para ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a vida de cada pessoa que está agora orando comigo e ouvindo também essa palavra, que o teu Santo Espírito, Senhor, continue ministrando a cada coração. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus e é assim que oramos para a tua glória. Amém. Que Deus continue abençoando o seu dia. Fique na paz do Senhor.